Oi, gente, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou a Maria Fernanda, eu sou estudante de medicina e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vim trazer um vídeo um pouco diferente dos vídeos que eu já postei aqui no canal, é a primeira vez que eu trago esse modelo. E se vocês gostarem, pode virar um quadro aqui no canal que é compartilhando com vocês o que eu estou estudando. E hoje, na verdade esses dias, eu tava estudando sobre psiquiatria. Eu tô lendo esse livro aqui, de psiquiatria para estudantes de medicina. E eu tava lendo o capítulo de ansiedade. E como eu sei que a ansiedade é uma doença muito comum na população brasileira, e eu acho que todo mundo aqui já passou, né, por momentos ou fases de ansiedade, e eu também já tive ansiedade. Eu achei bem legal trazer aqui pra vocês, explicando, através desse livro de psiquiatria, o que seria a ansiedade, né, pra um médico, de onde vem a ansiedade, por que ela se manifesta, quais são os sintomas, também quais são os sintomas de alarme pra você aí. Se você tiver alguns desses sintomas, procure um médico, tá bom, gente? Esse vídeo é só pra compartilhar o conhecimento e não é pra diagnosticar ninguém, nem tratar ninguém. Antes de começar o vídeo, já vou falar que diagnóstico e tratamento de doenças é só com um especialista. Então, se você se identificar com esse vídeo e achar que você precisa, procure o seu médico, tá bom? E então, vamos lá. O livro começa falando sobre o que é ansiedade. E, bom, a ansiedade é uma sensação de preocupação excessiva e incontrolável por um período de, no mínimo, 6 meses. Mas ansiedade não é só uma coisa. Eu vou falar hoje sobre o transtorno de ansiedade generalizada, mas o grupo dos transtornos de ansiedade, ele é bem amplo e contempla outros transtornos como fobia social, transtorno obsessivo compulsivo, e a gente pode depois, se vocês tiverem interesse, falar sobre esses outros transtornos, mas nesse vídeo eu vou falar principalmente do transtorno de ansiedade generalizada. E ele é, como eu disse, um sentimento incontrolável e desproporcional de preocupação excessiva, principalmente com o futuro, ou com situações de perigo, mas seria desproporcional, entende? Por exemplo, eu tô com muito medo que isso aconteça na minha vida no futuro e eu fico pensando nisso, mas não é um medo real e factível, é um medo... não é imaginário, mas é desproporcional ao que ele realmente seria perigoso, digamos assim. E como a ansiedade se origina, de onde ela vem? Bom, para ficar mais fácil, eu vou explicar um pouco para vocês de neurologia, digamos assim. Basicamente, o nosso cérebro, que é o centro de controle do nosso corpo, ele funciona em circuitos. O nosso cérebro, ele é feito de bilhões de neurônios, que são célulazinhas que se conectam uma na outra, e elas fazem circuitos na nossa cabeça, dependendo da situação. Então, por exemplo, quando você tem que tomar uma certa decisão, um certo circuito ativa no cérebro para você conseguir tomar essa decisão. Se você precisa fazer alguma atividade, outra parte do cérebro se ativa e esse circuito se completa para você conseguir fazer determinada atividade. E o que acontece na ansiedade? Existe um circuito, que é o circuito do sistema límbico. Ai, gente, desculpa. Eu falo às vezes errado, eu travo. Existe um circuito no cérebro, que é o circuito do sistema límbico, e esse circuito, ele é responsável por ativação de memórias e avaliação de risco ou perigo. E o que acontece na ansiedade é que esse sistema fica hiperativado. Existem moléculas químicas aqui no nosso cérebro, vou tentar explicar de forma bem simples, tá, gente? Existem moléculas químicas aqui no nosso cérebro, algumas são responsáveis por ativar o circuito, como por exemplo o glutamato, e outras substâncias são responsáveis por inibir o sistema, que seria, por exemplo, o GABA.
E o que acontece na ansiedade é que o sistema límbico fica hiperativado e esse GABA, que seria para inibir, normalmente não está presente. Então, o seu cérebro não consegue inibir essa resposta e ela fica ali hiperativada. E é por isso que você sente que você está em perigo constante. E aí, para vocês entenderem melhor, eu vou explicar aqui, ó. Aqui no livro fala sobre a teoria. Gente, é um livro enorme, eu tô resumindo aqui para vocês. Mas essa parte aqui eu achei bem legal, que é a teoria cognitiva da ansiedade, desenvolvida por Beck em 1985, entende que a ansiedade é uma resposta à percepção de perigo, porém, é uma avaliação errônea de risco ou perigo, com superestimação do risco e subestimação dos recursos. É tipo assim, você vê um perigo enorme onde não tem. Na verdade, não é onde não tem, é onde não seria tão perigoso assim. E você superestima a sua capacidade. Você subestima a sua capacidade de lidar com aquele problema. Por exemplo, digamos que semana que vem eu tenho uma prova. Essa prova, gente, não vai me matar. É só uma prova. No máximo eu vou ser aprovada ou reprovada. Mas o meu cérebro, por algum trauma, experiência passada ou medo mesmo, superestima o risco. É como se eu tivesse uma sensação de que eu vou morrer quando essa prova chegar. E a gente fica com aquela sensação de, nossa, alguma coisa muito ruim vai acontecer. E além disso, além de eu superestimar o risco, eu também subestimo a minha capacidade. É quando, por exemplo, eu estudei pra prova, mas eu não sinto que eu tô preparada, entendeu? E aí, esse sistema cria essa ansiedade. Então, gente, explicando isso, eu acho que vocês conseguem ver que ansiedade não é frescura, ansiedade não é uma coisa da sua cabeça, ansiedade não é falta do que fazer ou uma invenção para chamar atenção, ansiedade é neuroquímica. Ansiedade acontece aqui dentro, já é comprovado. Então, se você tem ansiedade, fique sabendo que sim, ela é real, ela existe, e o psiquiatra é um médico que estuda 9 anos da vida dele para se tornar um psiquiatra e conseguir tratar a sua doença. E dependendo da pessoa, a ansiedade se manifesta de formas diferentes. Então, como a ansiedade se manifesta? Vou falar para vocês aqui, ó. Ansiedade é diagnosticada quando você tem 3 ou mais desses 6 sintomas que eu vou falar pra vocês por pelo menos 6 meses. Porque, gente, é lógico que uma preocupação excessiva pontual é normal, nós somos seres humanos, o nosso sistema é feito para se proteger, a gente tem esse sistema límbico que é feito para proteger a gente, né? Foi feito há milhares de anos para quando a gente se depara com um perigo, por exemplo, um leão na selva, antigamente, o nosso sistema se ativava pra gente fugir. Então, é um sistema de proteção. O problema é quando esse sistema fica desregulado. E aí acontece uma preocupação excessiva que prejudica a vida hoje em dia, né? E piora a qualidade de vida. Então, eu vou falar pra vocês os 6 sintomas da ansiedade. Inquietação, ou sensação de estar com os nervos à flor da pele, é quando você não consegue se acalmar, mesmo tentando, você não consegue, você fica inquieto. Fatigabilidade. Fatigabilidade é quando você se cansa muito rápido ao fazer as suas atividades diárias. É um cansaço mesmo, sabe? Um cansaço emocional que as pessoas falam. O terceiro é dificuldade em concentrar-se ou sensação de branco na mente. Além, né, dos neurotransmissores que eu falei pra vocês, glutamato e GABA, a ansiedade também mexe com os hormônios, principalmente adrenalina, serotonina, dopamina. Esses hormônios ficam desregulados e é por isso que todas essas coisas acontecem. Na ansiedade é como se grandes cargas de adrenalina e cortisol fossem lançados no sangue, e esses hormônios são responsáveis por causar taquicardia, sensação de luta ou fuga, medo, dificuldade de se concentrar, como diz aqui. O quarto sintoma, que é irritabilidade. O quinto, que é tensão muscular, né? O nosso corpo ele fica tenso porque ele sente que ele tá em perigo e ele precisa fugir ou lutar. E o sexto sintoma, que é perturbação do sono.
dificuldade em conciliar ou manter o sono, ou sono insatisfatório e inquieto. Se você tem insônia, talvez você tenha ansiedade. Se você tiver 3 ou mais desses sintomas, por mais de 6 meses, muito provavelmente você tem transtorno de ansiedade. Seria bom você procurar um médico. Esse livro aqui também, gente, ele fala dos tratamentos, que são vários. Hoje em dia tem uma quantidade enorme de tratamentos para ansiedade. Eu não vou falar aqui, né, para vocês quais são os medicamentos, porque isso cabe ao médico, até porque para cada pessoa vai ser um medicamento diferente. Mas eu acho que o principal sobre a ansiedade foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Uma coisa legal aqui também nesse livro é que ele fala sobre os outros transtornos de ansiedade, né? Porque o que eu falei aqui pra vocês é o transtorno generalizado. Mas tem, por exemplo, a fobia social, que é uma preocupação de ser envergonhado em público. Tem também o transtorno do pânico, que é uma preocupação que se refere a ter um ataque de pânico. Tem também o transtorno obsessivo compulsivo, que é um medo de ser contaminado. Tem também o transtorno de ansiedade de separação, que é quando a pessoa tem muito medo de ficar longe de casa, ou de parentes, ou de coisas familiares. Tem a hipocondria, que também é um transtorno de ansiedade, mas é um medo de ter uma doença grave, um medo excessivo de ter uma doença grave, por isso a pessoa fica sempre achando que tá doente, sabe? E a ansiedade ou preocupação não ocorre exclusivamente durante o transtorno de estresse pós-traumático. Sim, gente, não é só pós-trauma que a ansiedade acontece. A ansiedade pode acontecer por vários gatilhos, dependendo da pessoa, dependendo da situação. E é isso, gente. Depois eles começam a falar do pânico, né? Começa a falar um por um. Espero que vocês tenham gostado, gente. Se vocês gostarem, comenta, curte, compartilha. Comenta aqui embaixo se vocês querem saber mais. Eu acho que é um quadro bem legal de trazer aqui pra vocês. Conforme eu for estudando as doenças, eu posso vir aqui e trazer videozinhos descomplicando e explicando pra vocês mais sobre. E se você tem ansiedade, saiba que você não está sozinho. Uma grande parte da população brasileira tem ansiedade. Muitas pessoas não são diagnosticadas, também não sabem, né, que isso é uma doença e que tem tratamento. Tem tratamentos farmacológicos, mas também tem terapia, psicoterapia, ajuda muito terapia cognitivo-comportamental. Saiba que você não está sozinho, que não é frescura. Se você precisar de ajuda, vá no médico, ligue pro Centro de Valorização à Vida. Eu esqueci o número, vou deixar o número aqui. E é isso, gente. Obrigada. Até o próximo vídeo. Um beijo. Tchau!